bom dia, bom dia. Mais uma conversa boa. A gente com dengue, sem dengue, estamos aí firme e forte aí na conversa boa aí para conhecer mais um personalidade da palhaçaria. Vamos ver se o nosso convidado ou convidado já chegou. Miguxa. Bom dia! Ia, tá me vendo? Me ouvindo? Não, é uma parede. Peraí. Bom dia, parede. Pois é, a parede que quer falar. Aí, Agora sim. Bom dia, Carol, tudo bem? Prazer conhecê-la e obrigado por ter aceito o convite para contar um pouquinho mais do terapia intensiva do amor. isso, prazer. Obrigada a você pelo convite. E desculpa a cara meio de gripado, porque eu tô ruim pra caramba essa semana, mas é a vida que segue, né? Imagina, eu escutei aí que você tá dengoso, né? É, vambora. Carol, para o pessoal conhecer mais, como você surgiu na palhaçaria? Então, caí de paraquedas. O meu, assim, a minha história é um pouco inusitada. Na verdade, desde a infância eu tinha medo de palhaço, muito. E o meu sonho sempre foi trabalhar dentro do hospital. Isso desde que eu me conheço por gente, eu amo estetoscópio. E eu achava que eu ia fazer medicina. Obviamente, nunca pensei em palhaçaria, já que eu tinha muito medo, né, de palhaço, de máscaras em geral. E aí, quando eu conheci, né, o trabalho de fato de voluntariado em hospital, eu tinha 15 anos, eu fui fazer uma visita para uma criança internada com uma tia minha e fui na recriação daquele hospital e acabei me encantando, assim, por esse espaço, né, de voluntariado. Ainda não pensava em palhaçaria. Mas eu tinha 15 anos e com 15 anos é impossível fazer voluntariado dentro do hospital. Uhum. Então, guardei esse sonho no bolso. E com 17 anos, um dia assim, aparentemente normal na escola, uma amiga minha falou assim: amanhã a gente não vai poder sair no sábado porque eu tenho uma entrevista de voluntariado no hospital. Aí eu falei: opa, voluntariado em hospital, me fala mais disso, porque é um sonho meu. Uhum. Aí ela falou: eu vou fazer voluntariado, e se você quiser, inclusive, vai comigo, né? Talvez, quem sabe você pode entrar. Eu falei: nossa, super legal. Aí ela falou assim: só tem um detalhe que eu não te contei, é de palhaço. Aí eu falei: Oh, palhaço, eu acho que não dá pra mim. Ela falou: mas vamos, né? Conversa lá, quem sabe. Eu fui. Quando eu cheguei, a pessoa que estava entrevistando, ele estava só com um sapato de palhaço. E eu já comecei a tremer. Quando eu vi o sapato, assim, eu falei: nossa, isso acho que não vai dar para mim. E expliquei para ele, né? Eu lembro que ele fez uma pergunta: tem alguma coisa que possa te impedir de fazer esse trabalho? Eu falei: meu medo de palhaço. É a única coisa. Mas eu quero encarar, já que é né, a única que eu tenho de acesso ao hospital. Eu quero encarar. Então, eu sempre falo que eu venci o medo de palhaço sendo uma. Então, naquela época, naquele grupo, era tudo muito simples, não se pensava muito, de fato, em arte, né? Era mais amor do que qualidade, assim. E eu encarei, né? Encarei ali o meu medo da forma que deu e fiquei 9 meses, então, nessa equipe, nesse trabalho. Inicialmente, eu trabalhava apenas na ala de queimados, de um hospital aqui de Curitiba, e sempre na mesma ala, sempre com a mesma dupla, enfim, né? Foi esses 9 meses dessa forma. E aí, depois desse dia, enfim, eu ainda tinha os meus 17 anos, não tinha completado 18. uhum. Um evento que seria subir um morro muito famoso aqui de Curitiba, que se chama, da região, na verdade, que se chama Anhangava. E eu não poderia ir, porque naquela época meu pai não deixava eu sair e tal, né? E eu não ia poder ir nesse evento. E então, o líder daquela equipe, ele falou para mim que eu estaria, como que ele falou? Suspensa das atividades por não poder ir lá no morro, né? E eu fiquei muito triste, porque, né, o hospital era minha vida nesses 9 meses, eu nunca faltei, venci meu medo para estar lá, inclusive, e então eu decidi, assim, que eu iria acabar com esses sonhos, que eu ia enterrar a Belinha, eu falo. Eu peguei uma caixinha,
inclusive. Coloquei todas as minhas coisinhas de palhaço lá na caixinha. E aí, naquela semana, essa mesma amiga que tinha me apresentado o voluntariado, estava comigo num terminal de ônibus e falou assim: sente e anota que Deus quer falar com você. Me deu um papel, uma caneta, o que ela estava falando. E ela começou a falar: olha, Deus está pedindo para que você comece um trabalho diferente do que você já viu, por exemplo, também de palhaço. E você vai montar uma ONG, vai passar mais de 150 pessoas por você. E eu pensando, eu não consigo cuidar nem de mim, quem dirá de 150 pessoas, né? E anotei e obedeci aquele chamado, né? Então, dia 3 de agosto de 2008, nasce o Tia, dentro de um lar de idosos, inicialmente. Afinal, né, para entrar no hospital precisa de uma certa referência. E então, eu sou muito grata a esse tempo de voluntariado nos lares de idosos. A gente fez por 2 anos e meio, mais ou menos, até que a gente conseguiu a primeira porta no hospital e nunca mais saímos. Atualmente, a gente está com 10 hospitais aqui em Curitiba e região metropolitana, né, completando esse ano 16 anos de caminhada. E também já se passaram 150 pessoas, eu brinco que eu passei da meta. Já foram mais de 200 voluntários que passaram pelo TIA nesse tempo. E atualmente a nossa equipe conta com 17 voluntários ativos. Ainda bem que você estava sensível, né, com a voz de Deus, hein? Mas e se você não. Ah, não quero mais. Acontece muito, né? Ah, esse mundo é muito chato, não quero mais. Muito egoísta. É a decepção mesmo, né? Foi realmente muito forte, mas eu realmente abracei, né, o que tinha para mim e nunca mais parei, assim, né? Esse ano eu vou fazer 17 anos, então, de palhaçaria. E eu amo. Esse é meu medo mesmo. É verdade. E por que será que toda pessoa, que toda criança tem medo de palhaço? Eu também, quando era criança, era pequeno, eu também tinha medo de palhaço. Eu ia no circo, eu nem tirava foto dos palhaços no palco. Eu ficava do outro lado do circo lá, com de medo de palhaço. É que Agora assim, eu eu sempre falo que são palhaços e palhaços, né? Atualmente, antigamente não tinha muita informação como a gente tem, né, hoje, assim, até mesmo de qualidade artística, né? Então era muita cor, muito barulho, né? Muito, assim, muito. O palhaço fazia muito o público de ponte, né? Isso no circo até hoje acontece. E eu acho maquiagem. que isso me ajudou, assim. Eu lembro, na verdade, de um fato, quando eu era criança, fui fazer um passeio de trem e um palhaço pegou aquela marreta do Chapolin Colorado e bateu assim na minha cabeça de costas. Eu tava de costas para ele, né? Então eu nem imaginava que era um palhaço, e aquele barulhão, aquele na minha cabeça quando eu virei aquela maquiagem. Então eu acho que foi isso que né, é a imagem que eu lembro assim de palhaço e desde então eu sempre amei circo, mas também não, na hora do palhaço eu ficava na minha, eu evitava. E até hoje, assim, dependendo da máscara, dependendo do palhaço, eu fico na minha. Eu tenho um certo receio ainda, dependendo de como ele chega. É verdade, legal. E por que o nome doutora Belinha Rosa Cor do Chá? Qual que foi a ideia desse nome aí? A construção dela? Quando eu comecei nesse grupo, né, que eu contei, eu sempre amei, assim, princesa, Disney, essa vibe, né? E aí eu queria uma palhaça que fosse princesa, na minha cabeça, né? Na minha cabeça de quem não entendia nada. E aí eu pensei em várias princesas. Na verdade, eu sempre amei a Branca de Neve, mas eu pensei, putz, doutora Branca de Neve, acho que não tem nada a ver. E aí fui pensando em cada, né, princesa e cada história. E lembrei da Bela e a Fera, e que é uma história que eu gosto muito, enfim. E aí eu falei, acho que vai ser Bela. Gostei desse nome. E aí eu, né, na minha primeira visita de fato, com o nome, eu cheguei para o primeiro paciente, uma criança, e falei, eu sou a doutora Bela. Aí ele falou, não, você não é a doutora Bela. Eu falei, não, que susto. Por que que eu não sou, né? Aí ele falou, porque você é pequenininha. Então você tem que chamar Belinha. Aí eu falei assim, ai, gostei. E ele me batizou, né, esse paciente. E na época eu era só a Belinha. E nessa época que eu comecei o voluntariado, eu só usava rosa Uhum. como Carol. E aí inclusive na escola, meu apelido era Carol Pink. E aí eu falei, bom, se é rosa, então a Belinha vai ser Belinha Rosa, né? E aí eu
gostava muito de uma cor em específica que é rosa chá, mas também é uma marca rosa chá. E aí eu falei, bom, eu não vou disputar com a marca e correr riscos, então eu vou mudar de rosa chá para alguma outra coisa, mas eu não queria tirar o rosa chá, até porque fazia sucesso no hospital. E aí eu, com o tempo, fui pensando e eu falei, bom, eu gosto de rosa, eu gosto da cor, né? Então vamos pôr um cor no meio. Só que eu não imaginei que daria tão certo e seria uma super piada, porque igual quando você falou, já para mim já chegou como gordo chá, não chegou como chá. E aí eu sempre falo, né? Belinha rosa, cor do chá, não é gorducha, é cor do chá. Quando você fala, né, soa como gorducha. E fez muita piada durante todos esses anos, né? Porque daí o paciente fala, não, eu tô falando cor do chá. Eu falei, cara, você tá falando gorducha. Sério, não fale assim comigo. E aí já dá, né? A primeira piada já tá pronta. E assim foi, ficou, assim. E é engraçado que aí as minhas filhas, hoje, esses dias uma delas falou pra mim, mãe, minha palhaça chama Sol, mas ela tem que ser Sol gordo chá, porque eu sou sua filha. Olha que Então, legal. virou tradição. Só incentivou até as meninas também. Isso, todo mundo palhaço. Legal. E um pouquinho mais da terapia intensiva do amor. Por que você colocou esse nome, terapia intensiva do amor? Você teve algum sonho? Você estava passeando na rua e caiu um raio? Falei, nossa, vai ser terapia intensiva do amor. Tia. Tipo isso. Quando a gente começou esse grupo, não tinha nome, né? A gente só foi. E aí todo mundo ficava me questionando, tem que ter um nome, tem que ter um nome. E aí eu falei, bom, eu vou pôr o primeiro nome que vier na minha cabeça. Aí na época tinha vindo um nome bem ruim, que era Os Palhaços Anima Tudo. Nossa, mas tipo não, né? E na época veio um grupo que tem um nome parecido, assim, até nos advertir mesmo que o nome ia ficar parecido. Né? Falei, não, então não é para ser esse, vamos esperar um tempo. E quando for para ter um nome, vai ter, assim, vai cair o nome na minha frente. E aí um dia na praia, eu, sem pensar em absolutamente nada, no trânsito, vejo uma UTI móvel na minha frente, uma ambulância. E aí eu li ali UTI, eu falei, unidade de terapia intensiva. Terapia intensiva é uma coisa interessante, né? Aí eu falei, uma terapia intensiva do quê? Né? Eu não sei o que que a gente faz, é alegria, é amor. Eu falei, bom, terapia intensiva de amor. Eu acho que terapia intensiva de amor é um nome interessante, até porque tem sigla e aí é tia, né? E aí já veio a primeira piada. Eu falei, tia, não é irmã nem da sua mãe nem do seu pai. Ah, já gostei. E aí pegou assim, né? Ficou e estamos aí até hoje, tia. E aquele Instagram lá que eu conheci vocês pelo Instagram do Família de Palhaço. Conta um pouquinho mais, por que você criou esse Instagram, Família de Palhaço? Tem algum significado? Tem. Eu, como eu falei, esse ano faz 17 anos que eu sou palhaça, né? E o meu sonho, assim, desde sempre, era que eu tivesse um companheiro que também fosse palhaço. Mas é difícil aceitar alguém que queira ser palhaço, né? Não é muito fácil. Uhum. E aí, quando eu conheci meu esposo, na verdade, a gente se conheceu enquanto eu estava dando uma apresentação de palhaço. Eu estava no palco e ele na plateia. E a gente se conheceu assim. E ele já se encantou pelo trabalho, por tudo, né? Mas ele falou pra mim, na verdade, meu marido é autista, e ele falou pra mim, eu não vou ser palhaço, eu não vou falar na frente de todo mundo, nunca você vai me ver assim num palco, e esquece. Eu, ó, tá bom, né? Já aceitou o trabalho e quer se envolver, já é um bônus. E aí ele falou, eu posso tirar foto, eu amo tirar foto, eu posso acompanhar você nos plantões, eu tô junto. Mas não me peça pra pôr nariz, pra ser palhaço, pra estar na frente. Eu falei, não, tá bom. E aí um dia eu cheguei de um plantão, ele falou pra mim, me maqueia. Me maqueia que eu quero ver como que eu fico de palhaço. Olha, Maquiei, aí ele tirou uma foto, falou assim, até brincou, agora a Belinha tem namorado. Eu falei, olha que legal, olha que olha, vantagem, né? que Vantajoso. tudo Aí começo. ele falou assim, bom, agora eu acho que eu quero fazer um plantão. Já Vamos, começo. né? E aí eu quero fazer o workshop para ser palhaço, que a gente, né, dá um treinamento para os voluntários. E ele quis fazer o workshop, fazer todo o processo de realmente de voluntariado que a gente tem. E ele se encantou
voltou e hoje ele é mais palhaço que eu. É. Ele é, Perdão? perdi. Ele é inclusive Augusto, né? Então, ele que chama atenção, inclusive ele não foi no plantão sábado, a paciente olhou para mim e falou: "Cadê o Lilo? Ele é o engraçado". Então tá nesse jeito, nesse nível. E aí nasceu, né, esse casal, enfim, na época. E depois, quando eu engravidei, eu já engravidei, né, não parei de fazer plantão, então a Belinha ficou grávida, né, todo esse tempo, inclusive 2 vezes. Comeu 2 melancias, eu falo. E aí as crianças já nasceram nessa vibe, assim, para elas são palhaças desde que elas nasceram, né? Então, as duas colocaram o nariz com dias de vida. E então elas estão acostumadas, e desde que a primeira nasceu, nasceu a família de palhaço também, né? Porque a gente tá com elas em tudo, elas estão acostumadas a ver o pai palhaço desde sempre. E aí nasceu a família de palhaço e a gente fez o Insta para ser deles, assim. E como eu cuido de milhões de contas, eu acabo não acabo tendo muito tempo, né, de trazer mais e mais conteúdo em todas elas. Mas lá é um espaço só para eles, né, para a família em si. Legal, legal, legal. E você tem alguma experiência que te marcou aí nesses anos de você tá na palhaçaria? Foi essa? Esse momento eu vou guardar pro resto da minha vida. Tem milhares, assim, mas uma muito, muito especial e que eu vi, inclusive ela acabou de mandar um comentário, e eu sempre, sempre conto essa história, é do Brumel. Ele foi o primeiro paciente que eu me envolvi verdadeiramente fora do hospital. Então, ele tinha câncer e ele estava numa casa de apoio, né? Eu conheci ele lá, nessa casa de apoio, porque ele não é daqui de Curitiba, ele estava tratando aqui. Então, a gente sempre conversava, eu gosto muito de desafios e ele era adolescente, então eu sempre ia nesses, assim, nos mais difíceis, aquele que todo mundo acha difícil, eu ia lá. E eu conquistei ele, viramos grandes amigos, e quando ele, num determinado dia, ele chegou para mim e disse: Tia, eu tô sentindo uns caroços aqui, vou fazer mais alguns exames. Eu falei: então anota meu telefone, que eu quero saber o resultado desses exames, né? Vamos conversando fora daqui. Aí ele mandou mensagem aquela semana e disse: olha, tia, realmente eu tô com outro câncer, eu tô com leucemia também, e eu vou precisar já de tratamento, de internamento e tal. Eu falei: me fala o hospital, vai que é um hospital que eu visito. Não era um hospital que eu visitava na época. E, inclusive, uma curiosidade aqui é que, contando essa história um dia em uma palestra, estava lá a coordenadora desse hospital e ela falou: a partir de agora você visita esse hospital. Então, desde então, né, foi ele que abriu essa porta para que eu visitasse esse hospital. E aí, como eu não, né, não visitava ainda, eu falei: bom, eu vou de palhaço, porque eles não vão deixar entrar. Aí eu falei: vou de visita mesmo, né? Vou como uma visitante. E aí, foi a minha primeira experiência, assim, né? Fazia poucos anos que eu era palhaço, eu nunca tinha vivido isso, assim, de tendo um contato com que não de palhaço, né? E a primeira visita eu ficou com vergonha, e eu também, porque, né, a gente não se conhecia. E aí a gente foi conversando, conversando, até que chegou um dia que eu visitava ele todas as tardes. Esse era um tempo que a mãe dele também para fazer coisas, afinal eles não eram daqui, não tinha familiar. E com ele, então eu acompanhei tudo, o cabelo caindo, a dificuldade de alimentação, todo esse processo de químio eu estava ali com ele. E ele, o sonho dele era falar em espanhol. E eu falo espanhol. E aí eu falei espanhol nesse tempo que a gente se viu. E, inclusive, eu estava mais tempo do que podia no hospital. A segurança, ele me escondia atrás da porta. Mas fazendo de tudo para eu ficar mais tempo com ele. E aí um dia eu tinha uma viagem marcada, eu expliquei para ele que eu iria ficar 30 dias fora, nananã, que depois quando eu voltasse eu ia retornar a ver ele. Quando eu voltei, ele estava em coma por complicações, né? E aí ele falou para mim: você quer ver ele? Eu falei: eu não posso ser egoísta, né? Só pode entrar, ele só pode receber uma visita por dia. E se eu entrasse, eu não ia poder ver ele. Então eu falei: não vou, mesmo querendo muito. E aí
Um dia eu fui dormir e eu falei, Deus, se eu posso mandar alguma coisa para ele, que seja força, assim, que ele saiba que, né, que eu tô longe, mas eu tô com ele, enfim, que eu não abandonei nada. Uhum. Eu apertei assim a minha mão como se fosse a mão dele para dormir e falei, Deus, que ele sinta esse toque, né, ainda que de longe. E fui dormir. E sonhei, na época era a época do MSN, nem todo mundo vai entender, só que e sonhei que subia a caixinha assim do MSN no computador e ele falava: Oi, eu tô feliz, tô indo pro quarto, beijos. E um tempo depois, desses, né, uns minutos depois, o meu celular toca. E eu falei, meu Deus, olhei assim, Brumel chamando. Eu falei, eu não acredito que ele foi pro quarto. Atendi, era o pai dele me dizendo: Oi, Belinha, eu tô avisando que o Brumel acaba de falecer. Então, assim, de uma certa forma, eu fui avisada que ele foi descansar, né? Que ele estava feliz indo pro quarto, né? Como algo de descanso. Então, essa, assim, foi a história que eu mais levei para minha vida, porque de fato me marcou muito, né? E naquele domingo eu tinha retorno nessa casa de apoio. E todo mundo lá sabia que a gente era super amigos. Inclusive, algumas crianças brincavam, falavam que ele era meu namoradinho, que a gente estava sempre junto, né? E aí eu falei, como que eu vou domingo lá e não vou ver ele? Né? Eu não vou conseguir. E quando eu cheguei, eu falei, bom, eu não vou nem tocar no assunto. Aí as crianças já chegaram já me contando, né? Tia Belinha, eu sabia que seu namorado, né, faleceu e tal. Aí o olho foi, né, tentar encher ali de lágrimas e sem saber o que dizer, uma mãe grita assim do fundo do corredor: Tia Belinha, ainda bem que você chegou. O Matheus não estava querendo comer e disse que só comeria se a tia Belinha viesse hoje. Então ali eu entendi que um paciente vai, mas sempre tem outro me esperando, assim. E tenho que ser forte para isso, né? E a Joelma, né, tá aqui acompanhando, é a mãe do Brumel, e ela e ele são, assim, os amores da minha vida todos esses anos, assim, eu levo de verdade no meu coração, porque ele me ensinou que eu tenho que estar forte para todos os pacientes, né? Ela falou que mesmo, ela falou que ainda hoje tem os livros guardados de espanhol. Ai, que linda. Legal, legal. É que é uma experiência para deixar marcante mesmo. Uma experiência. Já pensou até em escrever um livro já? Estou nessa, Essa também? Tá no nesse processo. momento. Uhum. Legal. O que que precisa para quem está começando na palhaçaria? Que você acha que precisa? Eu acho que você precisa entender a seriedade de ser um palhaço. Porque não é só colocar o nariz, não é só fazer rir, né? Não é, eu vou levar alegria. Não, eu acho que você precisa estar disposto a ser um artista mesmo, né? A ter o amor, sim, a dedicação, sim, mas entender que é um trabalho artístico, que é um trabalho sério, que é um trabalho de transformação, né, de ambientes, e que, por mais pesado que seja o ambiente hospitalar, você pode trazer essa leveza, só que também você precisa entender que você não pode levar tudo aquilo com você, aquilo que você vai tomar. Então, é esse trabalho de equilíbrio que eu acho que esse artista, ainda que voluntário, ele precisa entender antes de começar. É isso mesmo. Então não é só bastar colocar o nariz e ir, então. Tem tudo um processo por É trás, bastidores. uma preparação. Aqui a gente em Tia, a gente faz um processo de seleção, né? Não é necessária experiência, mas tem que ter essa disposição em aprender, essa vontade, né, de conhecer, de aprender. E a gente dá um workshop daí, de início para a pessoa, de integração. E nesse workshop a gente passa né, a base da palhaçaria, a base do voluntariado hospitalar, o que falar, o que não falar, portar de fato nesse ambiente. E o que mais quer dizer? E daí ter essa força de vontade e disposição, né, para fazer o trabalho. É isso aí. A Joelma colocou que eu tinha ido dormir na casa a, pa- A paciente, apare- a isso, paciente. E à noite o telefone tocou e apareceu o Brumel. igualzinho. Ele colocou, eu te amo, minha linda. Aí o Brumel tinha um carinho muito grande por você. E através dele aprendemos a amar você. Amo muito. Mesmo E
É verdade. E quando tem uma experiência dessa, parece que motiva a gente muito mais a continuar, né? Mesmo com a dificuldade, né? É o que eu falei, sempre tem alguém esperando, né? Então, assim, depois dessa, teve muitas outras histórias e uma curiosidade, assim, que eu visito a Pacene até hoje, né? Essa casa de apoio. E sempre que eu vou lá, eu me envolvo com algum paciente, como foi com o Brumel, assim. É como se ele tivesse começado essa tradição, assim. Então, desde então, eu tenho contato com muitos pacientes, muitos já foram curados, outros, né, foram alvo também. E atualmente, inclusive hoje, é aniversário da Laurinha, uma paciente lá da paciente que eu tenho contato assim também. Legal, legal. E se a Belinha estivesse na sua frente aí, em cima aí, arrancasse eu, colocasse a Belinha, o que que você diria para a Belinha? Eu diria que ela merece os parabéns por não ter desistido, né? Não ter desistido quando ela sofreu, assim, uma perda muito grande, não ter desistido em fazer plantão grávida, que eu imagino que deve ter sido bem difícil, coitada. Não desistiu na pandemia, né? Que ela ficou guardada e teve que fazer plantão via, assim como a gente está conversando agora, né? A gente fazia plantão através de um robô e ela teve que aprender a falar com uma câmera como se ela estivesse falando com um paciente. Então, eu parabenizaria ela por não ter desistido, por ser 17 anos de fato, indo sempre, estando bem, estando mal, enfim, né? Estando ali, ser presente. Qual cidade que vocês são mesmo? Curitiba, Curitiba. Paraná. Ah, pertinho, 7 horas de viagem só. Nada que um avião possa resolver. Pertinho. E a palavra voluntariado tem qual o significado para você? Voluntariado para mim é entrega, Entrega? entrega. Porque de fato, para você ser voluntário, você precisa abrir mão de muita coisa, né? E você precisa se entregar. Entregar para aquele outro que você nunca viu, que você não conhece, que você às vezes não vai nem saber a história, enfim, e você tá ali por inteiro, né? Você tem que se entregar. Legal, legal. E você falou que a ONG aí tem um processo, workshop, como funciona? A pessoa já faz workshop, já vai fazer visita ou não? Tem um processo antes da a visita é a última coisa que o voluntário faz. Isso, primeiro passa por esse workshop, onde ele aprende da teoria prática, né? Tanto da palhaçaria, como da arte do improviso, do teatro, como, né, daí como essa parte de hospital mesmo, como se portar, questão de controle de infecção hospitalar, enfim, toda essa parte teórica, e depois a gente faz uma prática, né, desses jogos, de entender o que é improviso, né, pôr na prática de fato o improviso, a palhaçaria, nasce o palhaço, a gente constrói junto, figurino, maquiagem, diferente da minha época, eu tive que aprender tudo na raça, eu brinco que eu sofri para eles sejam mais tranquilos, né? Uhum. E aí a gente vai formando um palhaço melhor que o outro, eles são lindos, inclusive, eu tenho muito orgulho. E aí a gente, né, constrói junto o nome, enfim, toda essa bagagem. E depois, na última parte da prática, a gente faz o que a gente chama de sentindo na pele, onde a gente faz como que eu posso dizer? Como se fosse um teatro, né? Um teatro mesmo, cenas do que possivelmente a gente vai encontrar no hospital. E claro, tudo mais do que a gente vai encontrar, né? E aqui no TIA a gente trabalha desde a maternidade até os cuidados paliativos, que seria, né, a pessoa que já está ali no leito de morte, assim. Então a gente trabalha com todas essas patologias, incluso o psiquiátrico. Então o voluntário ele precisa ter uma noção do que a gente vai encontrar, né? E esse workshop é para passar essa noção de todos os tipos de pacientes e doenças que a gente vai encontrar no caminho. Em prática, né? Onde a maioria se assusta, afinal a gente sempre põe um pouco mais do que a gente já viveu, mas tudo baseado na realidade do que a gente já encontrou dentro do hospital. E depois
Aí sim, ele tem uma formatura, ele se forma, ganha o jaleco, vira doutor, e aí sim ele está pronto para atuar dentro do hospital. Pronto, pronto, porque eu acho que palhaço é igual médico, assim, você estuda para sempre. Então, para esse estudo para sempre, existe a escola do TIA, onde a gente estuda de forma continuada, né? Todo mês. Aí a gente reúne toda a equipe né, eu dou uma aula para eles dentro disso, assim, de teatro, palhaçaria, né? Improviso, enfim, melhora o que precisa ser melhorado, né? Durante aquele mês a gente vai vendo o que cada um precisa trabalhar, junto tudo e a gente trabalha junto nessa aula. Então não basta só ter amor, amor pelo voluntariado, mas também tem que ter conhecimento, né? Tem que ter conhecimento. Para evitar muita coisa, né? Eu sempre falo que o ambiente hospitalar é um ambiente muito sensível. A pessoa já está passando por um monte de problema, né? E ela é obrigada a um monte de coisa. Então, assim, o palhaço, além dele ser opcional, ele precisa ser algo que traga só coisa boa, né? É complicado você estar lá internado e ver um palhaço ainda e fala coisa que não deve, assim. Então, eu sempre falo, o palhaço ele tem que ser o único que traz uma experiência realmente satisfatória para aquele paciente, né? De uma forma geral. Claro que a gente espera que a equipe faça isso, que o familiar faça isso, mas não é sempre que acontece, né? Então, eu já vi mesmo familiar chegando e pedindo para ver o corte do paciente. Então, assim, tá indo visitar e ainda quer só ficar naquele tema, né, batendo naquela tecla. E o palhaço, ele tem essa possibilidade de falar para aquela pessoa, ei, você não é só um paciente, né? Você é alguém, você tem sonhos, você tem talento, enfim, você tem um monte de coisa aí dentro que é muito mais do que isso que você está passando agora, que por mais difícil que seja, tem coisas aí, a gente pode mexer em tudo isso. Então, eu sempre falo, o palhaço tá aí para isso, assim, para mexer em tudo aquilo que tá bom e tá esquecido, né, por conta da doença. Então, para E, tudo isso, dar essa experiência, a gente precisa de fato estar preparado, né? e usar o lúdico para isso também, né? O Para lúdico tirar. é a nossa melhor ferramenta, né? Eu sempre falo. Porque daí você vai fazer exatamente a pessoa a imaginar, a sair daquilo que ela tá, naquela bolha, né, que ela tá vivendo. E quando a gente consegue isso, é incrível, assim, principalmente quando se trata de um adulto, né? Porque o adulto já é mais difícil de trabalhar, assim, no imaginário, lúdico, tá meio que numa forma, né? Então, você conseguir tirar esse paciente dessa forma, né, e trazer para o lúdico e para o imaginativo, é o ápice, assim, do trabalho do palhaço, assim. Para mim é incrível. É verdade. E é verdade. E um recado para o pessoal que está começando a passarinho, que quer começar, que está procurando alguma coisa para fazer. Não se assustem, né, com tudo que a gente falou. Realmente é um trabalho incrível, assim, desafiador, mas quando você encara, né, com aquela palavrinha que é entrega, você de fato vê um resultado incrível na vida daqueles que você vai levar e também na sua vida, né? Porque esses dias mesmo uma amiga me perguntou como que você consegue ver, por exemplo, uma criança com câncer e chegar em casa e ficar tudo bem, né? Ah, só mandar um beijinho ali para Giovana. Te amo, obrigada por tudo, obrigada por acompanhar. Então, como que você consegue, né, chegar em casa e não ficar mal com tudo aquilo que você viu? Meu Deus, é tanta gente machucada, é tanta gente sofrendo. Eu falei, eu realmente fico feliz em poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? É esse lado que eu vou, assim, é para esse lado que eu levo. Então, entender também que ser voluntário é fazer a tua parte, a tua sementinha que você vai lançar ali. Eu acho que isso também é importante, né? Entrar no voluntariado não com a expectativa de que você vai entrar lá e vai ver tudo transformado, maravilhoso, assim, tipo, uau! Vai passar um filtro Disney aqui, assim, vai ficar tudo maravilhoso. Não vai. Mas você vai plantar uma sementinha e você pode ter certeza que essa semente floresce, assim. E para trazer um exemplo bem prático disso, né, e deixar vocês com essa história, eu tenho no Tia um fruto do nosso trabalho, que é o Rafa. Ele entrou, eu conheci o Rafa no hospital, ele tinha 6 anos, né, na ala de queimados. E o Rafa, ele estava com muita dor e ele falou para a mãe dele que ele queria morrer, ele não aguentava mais sentir dor. E no dia seguinte, o tia chegou, ele conheceu o tia e ele falou para a mãe dele:
mãe, agora eu quero continuar vivendo, porque esses palhaços me deram esperança. E hoje, né, atualmente, o Rafa tem 20 anos e faz parte do TIA. E quando ele completou 18, ele me procurou e disse: eu quero fazer parte desse trabalho e eu quero ser para outras pessoas o que vocês foram para mim. Eu quero levar essa esperança, eu quero plantar essa semente que vocês plantaram na minha vida. Então é isso. Quanto será que a gente fez a mesma coisa e não sabe, né? Então, se você quer ser voluntário, se você tem esse desejo assim de mudar o mundo, o voluntariado é esse lugar, né? Você não vai mudar o mundo inteiro, mas com certeza o mundo de alguém ou de vários alguém, você sim vai mudar, nem que você não saiba disso. Mas para você mudar o mundo também precisa ter capacitação também, né? Pesquisa, estudo. É, eu acho assim, acho não, eu tenho certeza que voluntariado, palhaçaria principalmente, sem estudo, é só você tá levando o amor, mas ele pode ser muito vago, porque é exatamente esse lugar de sensibilidade que o hospital tá, né? O paciente tá. Então, para ser uma experiência de fato fantástica, transformadora, que traga realmente algo para a vida das pessoas, assim, que vai dizer, uau, esse palhaço me transformou, né? Ou assim como a gente escuta, às vezes eu saio de um quarto, eu já escutei um paciente falando para outro assim, nossa, esses foram legais de verdade. Não, aqueles do outro dia foi meio sem graça, mas esses foram legais. Então, assim, isso de fato é incrível e triste ao mesmo tempo, porque eu falo, a gente coloca nariz e é todo mundo igual, né? Para o paciente, ele não vai saber quem é o tia, quem é o outro, quem é, né? É tudo palhaço para ele. Aliás, a maioria acha que a gente é tudo doutor da alegria. Acho que você já deve pensar também. Então, eu imagino até o desespero dos próprios doutores, né? Porque às vezes faz um trabalho ali mais ou menos e é doutor da alegria também, porque tá com o nariz pra todo mundo é igual, assim. Então eu sempre falo, né? A gente está carregando o nome da palhaçaria. Então é importante que tenha qualidade, né? A gente não vai ser igual, porque cada um tem um objetivo e, né, e uma forma de trabalhar. Mas se todos carregarem qualidade artística mesmo, a gente já vai avançar todo mundo para o mesmo lado, e isso vai ser incrível. Exatamente, exatamente. E deixa uma mensagem positiva para o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir depois. Eu, assim, uma das mensagens que eu mais amo, assim, que eu carrego comigo, é uma frase que um paciente me falou, que deveriam ter mais pessoas como você, que tiram a alegria da boca da gente. Então, essa frase me marcou, assim, eu gravei comigo porque, de fato, é o nosso trabalho, assim, né? A gente tira a alegria da boca das pessoas. Legal. Que frase impactante, hein? Que mensagem. Ainda Paciente. não? Inclusive, ele falou isso então do robô, na época da pandemia. Foi muito incrível, muito especial. E vocês teve dificuldade aí nas primeiras ações em casa, com robô? Como que foi? Foi bem difícil, assim, no O início, hospital porque chegou para vocês e falou assim, ó, não, parou tudo, o Covid está aí, vocês vão ter que parar, e agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ficar ferrujado, e agora? no início foi bem difícil. Aliás, a gente pensou que eram 15 dias, né? E mesmo assim já era difícil, porque em todo o tempo do TIA nunca tinha parado, né? Só férias e olha lá. Então foi muito, muito duro para nós, assim. E aí, 15 dias, ok. Aí de repente 15 dias virou 30, que virou 35. E aí um dos hospitais nos procurou e falou assim: vocês, né, a gente conseguiu um robô e vocês poderiam fazer então os pontões? Eu falei: poderíamos, mas, né, fiquei pensando, como fazer isso? Porque uma coisa muito importante para o palhaço é o olho no olho. E como que eu ia fazer esse reconhecimento, esse olho no olho, se eu não estou ali? Né? O nosso reconhecimento começa da porta do quarto. Então, era uma pessoa conduzindo o robô e chegava na cara do paciente, assim, já. Eu não tinha o reconhecimento da porta, se aquele paciente me quer ou não quer. Né? Chegava, pum. Aí, o primeiro paciente que a gente atendeu era um senhorzinho, estava com muita dificuldade de enxergar a gente, de escutar. Então, assim, a primeira experiência já foi muito difícil, assim. E é aquela coisa, parece que você está falando com a parede, assim, com o celular, né? Mas aí a gente foi trabalhando com naturalidade e a escola do Tia nunca parou. E o que era mensal virou semanal na época.
pra gente se encontrar toda semana e tentar não enferrujar todos os palhaços. Afinal, não foram todos que tiveram experiência com robô. Até porque, além de difícil, né, tinha a questão do horário, alguns estavam trabalhando, enfim, era no horário que a equipe do hospital podia atender. Então, era uma situação um pouco delicada. E também essa questão da câmera, né? Nem todo mundo queria ter essa experiência, porque de fato é difícil. É difícil você conectar com o paciente olho a olho através de uma câmera, né? Mas assim, tivemos resultados incríveis, assim, inclusive essa frase que me marcou é uma delas, né? Que eu levo para sempre, assim. E também foi incrível quando eu pude voltar, né, pro hospital, assim. A primeira vez que eu pisei no hospital, na verdade, foi para gravar um vídeo institucional. Eu tive que fazer até teste de Covid para estar lá, né? E aí eles me pediram a presença e tal, e eu tive que ir sozinha ainda, né? Então eu nunca tinha atuado sem dupla. Foi a primeira vez, assim. Aí eu falei, já é volta de Covid, eu tenho que fazer exame sem dupla, tudo muito Sem difícil. dúvida. Mas foi incrível, assim, porque a equipe, ela não esperava que ia haver um palhaço naquele dia, né? E aí quase todo mundo chorou, assim, que eu encontrava, assim, porque eles estavam realmente muito, muito impactados. Uma delas falou para mim que era a esperança de que tudo iria voltar ao normal, quando ela viu um palhaço ali, assim. Ela disse que o hospital ficou muito cinza, enquanto a gente não podia estar lá. Então foi incrível, assim, sabe? Foi bem impactante. Legal. E você falou da equipe, daí vocês também, quando entram no hospital, não só foca no paciente, né? Mas foca também na equipe de enfermagem, E faxineiro, eu no refeitório. sempre falo que a gente trabalha na comunidade hospitalar. Então, desde que a gente entra na recepção, segurança, pessoas que estão ali esperando, até o paciente, a gente atende todo mundo, né? E eu sempre digo, quando você atende um paciente, você atendeu um paciente. Quando você atende um familiar, você atendeu o familiar e o paciente, né? E quando você atende um colaborador, você atende muitos pacientes, porque ele vai atender com mais qualidade aqueles pacientes também. Então, a gente tenta englobar todos, né? E o pessoal da higienização é incrível. Eu acho que assim, de todos, são os nossos maiores fãs. Eu sempre, de uns 2 ou 3 anos para cá, não, uns 2 anos, vai, eu faço massagem nelas, no pessoal da higienização. E aí é engraçado, tem um hospital que elas veem a gente chegando, apontando, elas já vêm fazer fila esperando a massagem, que elas dizem que daí faz com que elas aguentem até o final do plantão delas, assim. Então é incrível, né? O palhaço, ele pode agir de milhões de caminhos, assim, né? E eu sempre também, a recepção para mim é um prato cheio, assim, é o lugar de início, né? Então, por exemplo, você chega naquela recepção tensa, todo mundo tá esperando para visitar, sei lá, um paciente na UTI, um familiar, né, que tá esperando notícia, enfim, tá todo mundo tenso. E aí eu chego assim, com aquela cara de perdida e falo, gente, aqui é aeroporto, né? Que me falaram, o Uber falou que aqui é aeroporto, certo, né? Vocês vão viajar também, não vão? Gente, pra onde vocês vão? Porque eu vou pra Havaí, vocês vão pra onde? E aí a gente, né? E eles entram, assim, então é legal. Ah, eu vou pra Califórnia, e eles começam a literalmente viajar. Sair um pouco daquela tensão. E é bom para nós também, porque daí você já chega no hospital sem tensão, né? Primeiro já foi aqui mesmo. Então, é incrível, assim, eu acho que a gente pode transformar de fato o ambiente mesmo, né? E isso é muito, muito legal, muito importante, assim. Legal mesmo. E você já deparou com aqueles médicos que vocês pegam o médico. Tem plantão que a gente pega aquele médico meio bravo, não sei o quê, porque, por exemplo, eu fui fazer uma ação uma vez na recepção, no pronto-socorro, aí o médico chegou para mim e falou assim, ué, mas por que você está aqui? Eu acho que pronto-socorro vocês não tem que visitar, não. Aí a gente tomou um baque, né? Aí o chefe do pronto-socorro, a gente foi conversar com ele, aí o chefe, não liga pra esse cara, não. Esse cara é meio nervoso, meio bravo. Ele é normal dele, não. O importante é que eu gosto de vocês e eu libero vocês aqui. E chamou a gente para tomar café lá na salinha, lá. Aí tomamos um café, bolo. Já aconteceu isso com você, já? Ganhar até um bônus. Então, eu sempre brinco assim, né? Uma vez eu fui no Encontro Nacional de Palhaços de Hospital e me perguntaram qual é a maior dificuldade regional de cada um, né?
Eu falei, gente, a minha maior dificuldade é que eu moro em Curitiba, né? Então, assim, Curitibano já é fechado. Imagina o Curitibano doente, imagina o Curitibano médico. É difícil. E, então, a gente tem muitos médicos fechados, assim, muitos. E eu tenho uma técnica que é ser mais rápida que eles. Então, na maioria das vezes, quando eu vejo que eles não vão dar moral para nós, ou eu não dou moral para eles também, como se eu fosse médica tanto quanto eles, assim, tipo, né? Ou eu olho rapidamente o nome deles no jaleco, né? A maioria dos médicos tem aqui o doutor, nananã. E quando eu vejo o nome deles, eu chego assim, oi, doutor, tudo bom? Quanto tempo? Aí eles falam assim, então você me conhece? Eu falo, ah, doutor, não acredito, você não lembra? Ah, sério que você não lembra? Eu não vou contar aqui na frente de todo mundo. Tá doido? Não conto. Aí teve uma vez que falou, você vai me contar. Você não sai do corredor enquanto você não me contar de onde a gente conhece. Eu falei, doutor, se o senhor tem tempo para ficar no corredor de papo, fique, mas eu tenho paciente para atender. Isso aí, deixei ele lá sozinho. Ele ficou, tipo, chocado, assim, né? E acontece, e eles sempre caem na minha piada, eles nunca percebem que o nome deles está aqui. Nunca. Então é um jeito que a gente achou de quebrar o gelo com eles, assim, sabe? Porque tem bastante, bastante mesmo. Tem, né? Eu lembro esse caso que eu falei, nossa, a gente tomou um baque, aí a gente foi brincar com o chefe do pronto-socorro, né, que ama a gente. Aí contamos o acontecido e ele falou assim: "Ah, não liga não, o importante é que eu gosto de vocês aqui, vocês têm a carta aberta aqui para fazer o que quiser no pronto-socorro." Mas e aí eu sempre explico para a equipe também, né? Para que a gente entenda também. É, o ideal era a gente ser tratado bem o tempo todo. Mas os médicos também têm uma rotina extremamente puxada, né? Tem, principalmente médico de pronto-socorro, assim, tem médico que vira um hospital, vai para outro, né? Que também é extremamente perigoso, mas fazem. Então, eu sempre falo, não tá num bom dia, coitado, né? Então, não dá nem para falar bom dia, porque ele vai dizer que não é um bom dia, né? Então, a gente tenta entender, assim, de uma certa forma, esse lado, para que também o nosso voluntário não fique tão chateado, né? No caso de vocês, vocês ganharam um bônus depois, então foi até legal, assim. Eu gostaria. Um bolo, um café. Você já foi presenteado com algum almoço? As visitas de vocês são sempre que horas? Período da À manhã, à tarde? à tarde. Das 2 às 4 ou das 3 às 5. Ah, A gente, então não, você já teve, já foi presenteado com alguém, já chamou, vem cá, vem no refeitório, almoça aqui hoje com a gente. não. Assim, tem um hospital em específico que às vezes ele libera para os voluntários almoçar e tal. Mas como a gente já chega depois do almoço, na maioria das vezes, né? Não aconteceu. Mas esses dias eu fui presenteada por uma paciente. Ela estava na UTI, uma senhora, e era a hora do café da tarde dela, né? E ela, como toda vovó, amou a visita e pegou a manteiguinha que ela ganha para passar no pão e a geleia e entregou uma manteiga para mim e a geleia para minha companheira, para minha dupla. E disse: é minha forma de agradecer a visita de vocês. Então, assim, de paciente, né, assim, essas coisas significativas, a gente já ganhou muito. Inclusive, domingo eu ganhei uma florzinha, que era o hospital psiquiátrico, ele é aberto, assim, né? É um pátio. E aí ele veio com uma florzinha toda linda para agradecer a visita também. Então, E de é, ver- paciente, muitas coisas assim, eu guardo todas, inclusive. é verdade. E a diferença é muito grande visitar um hospital psiquiátrico, um hospital normal, assim, Para público, mim é, particular. para mim é, mas eu particularmente amo a ala psiquiátrica, assim, eu tenho um amor muito grande por eles. Eu atuo na ala psiquiátrica desde 2012, 2012. E amo muito, mesmo, mesmo, mesmo. E eles dão eu sempre falo que no hospital normal, né, normal, né, É, enfim, no hospital, nós temos o paciente no leito e a gente tendo que fazer absolutamente ou praticamente tudo, né? Difícil o quarto que você chega e o paciente já dá tudo pronto para você ali. E no hospital psiquiátrico, o paciente traz as coisas. Você só precisa estar, assim, você precisa estar mesmo ali, presente,
para você ir pegando os ganchos, mas eles vão trazendo o tempo todo muita bagagem para nós, né? Então, você entra, já tem um cantando para você, te recebendo com serenata, e é assim, o tempo todo eles vêm trazendo coisas, assim, muitas informações, inclusive. Então, por isso que também tem que ter um preparo, né? Até para você saber receber várias informações ao mesmo tempo. Domingo, nesse meu plantão no psiquiátrico, eu estava atendendo 10 pacientes ao mesmo tempo. Um aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. E cada um com uma coisa. Enquanto um estava cantando para mim, o outro estava contando a história da vida dele, o outro aqui do lado era um senhor que não falava e não escutava. Então eu estava tentando gesticular com ele, mas tentando manter ele na conversa com a gente. Aí chegava um que ele dizia que ele era super famoso no TikTok e ele dubla as pessoas e ele sabe imitar. Então ele chegava assim, fazendo, Marcela, corta para mim, corta para mim. E aí eu tinha que estar aqui dando atenção pro corta para mim, para todo mundo ao mesmo tempo, né? Para que todos eles sintam essa presença. Ai, mas, Carol, por que 10 ao mesmo tempo? Cadê os outros palhaços? Nesse dia a gente estava em 4 palhaços e lá eles são 150. Então eu estava com pouco, né? 10 acho que é até pouco na média. Então, a gente fazer assim, uma rodinha, eles mesmos fazem, na verdade, a gente só chega. E eles Só chega. mesmos. A gente chega, dá oi, e eles mesmos vão vendo qual palhaço eles querem, o que eles querem fazer e falar, e a gente vai, né, interagindo de acordo com o que eles trazem para nós. Então, eu acho que essa é a grande diferença, assim, né, do psiquiátrico pro tradicional, né, que no tradicional você entra, você tem que fazer tudo, né, desde pedir para entrar até saber a hora de sair, exatamente. E eles não, eles vão dando todas as deixas para nós. O mais difícil é ir embora mesmo, porque daí dá uma dosinha de deixar ele. Legal, legal. E, claro, vocês têm cada integração, né? Por exemplo, cada hospital vocês fazem uma integração, um treinamento para conhecer o hospital, né? Isso, é assim, no nosso caso, existem alguns hospitais, cada hospital tem uma forma de atuar, né? Então, hoje a gente tem 9 hospitais e a casa de apoio. Alguns hospitais, eles exigem que cada voluntário faça a integração deles. Já outros não, eles dizem, Carol, a gente confia plenamente na sua integração e o que você fizer, você responde. Aí é mais eu com o hospital, né? Como grupo, como equipe, e aí a gente, nesse workshop de integração, já explica tudo sobre esses hospitais também, que são 6 hospitais. 6 hospitais não precisam de integração, só o nosso workshop é o suficiente. Então, esses 6 hospitais, quando entra, a pessoa ela já tá apta para ir nesses locais com a gente. É verdade. Ó, o Rogério mandou uma pergunta para você, ó. Aqui, ó. Rogério Rodrigues, da companhia Trinos. Mediante essa experiência, para realizar com a melhor qualidade possível sua visita, quantos palhaços você acha que seria necessários para uma turma de 10 pacientes? Olha, eu acho que uma dupla seria suficiente, mas como ó, no nosso caso eu falei que a gente estava em 4, sim, sim, 6, perdão. Domingo a gente estava em 6 pessoas para 150. O ideal lá seriam 10 palhaços, né? Por quê? Porque a gente não atua em quarto, a gente atua em pátio no hospital psiquiátrico. Então é um pátio com 150 pessoas, 10 palhaços seria o ideal para atender essas pessoas e a gente também ter um controle sobre elas, né? Porque eu preciso ter um controle sobre a minha equipe também, né? Eu preciso estar de olho em todo mundo. Então, até o Joseph que comentou ali, ó, a atuação em hospital psiquiátrico é a melhor, me conquistou. Ele é nosso palhaço e ele visita, inclusive, esse hospital com a gente. E eu até brinquei com ele nesse último plantão. Falei, você fica por último sempre nas portas. Porque aí eu sei que todos os palhaços já passaram e eu não vou trancar ninguém, né? Porque você então a gente fez esse combinado que ele seria o último. Então, eu sei que quando ele passar, eu posso trancar, que eu não vou abandonar ninguém. Então, por isso que também não pode ser uma equipe muito grande. Claro que, por exemplo, 20 pessoas a gente atenderia praticamente todos, né? Mas também tem aqueles que não querem e a gente respeita, né? Inclusive no hospital psiquiátrico, se tá um paciente no cantinho sozinho, a gente já tem orientação de não ir até ele. Porque se ele tá no cantinho sozinho é porque ele não quer, né? Então,
a gente deixa ele lá, dá um tchauzinho de longe, às vezes o nosso tchauzinho já conquista e ele vem até nós. A gente tem muito isso lá, a gente fica parado e eles vêm, né? A gente dá essa liberdade de ir e vir para eles, para que eles possam estar conosco. Mas num quarto normal de hospital, aí sim são só duplas. A gente atua também com a mesma qualidade na visita. Legal. E, Carol, quero agradecer. Quando o assunto é bom, a hora voa, né? Pois passou rápido. Ô, eu tô esquecendo a minha foto. Vamos tirar uma foto? Deixa eu arrumar o cabelo, peraí. Aqui. Uma foto séria, né? Só que foi. Agora uma foto de palhaço. Uma cara de palhaço. Ah, era séria aquela. Carol, quero agradecer pela oportunidade de conhecer esse grupo aí, essa ONG aí, conhecer você também. Que Deus possa abençoar vocês e ainda mais. E o espaço agora é seu. Se quiser agradecer quem você quiser agradecer, fica à vontade. Obrigada pelo convite de vocês, né? Nós ficamos muito honrados em estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada a todo mundo que assistiu, a todo mundo que vai assistir ainda. E dizer que obrigada, na verdade, a todos os palhaços, né? Que têm esse desejo de fazer a diferença através da palhaçaria. Que vocês possam sempre lembrar que precisa ter muito amor, mas também precisa ter muito estudo, né? E que a gente carrega o nariz de todo mundo junto com o nosso, né? Que é uma responsabilidade muito, muito grande, mas também muito satisfatória. E obrigada a todo mundo que comentou, que assistiu. E é isso. Só agradecer. O Rogério comentou: parabéns, uma área pouca explorada. Obrigada. Me interessei em fazer gestão no hospital psiquiátrico. Aqui, ó. Existe doente em toda parte. Que o foco se amplie. Se o foco se amplie a cada dia. Parabéns. O Wesley até fez uma gracinha também. Ele falou: me interessei em fazer ação no hospital psiquiátrico, deve ser interessante. Meu medo é me deixarem por lá. É, a gente se empolga mesmo estando lá, de fato, eu entendo ele. E para o palhaço maravilhoso, porque ele pode ser ele mesmo, assim, num 100% ou 200%, assim. Os pacientes, eles dão essa liberdade para nós viajarmos e voarmos com eles, assim, é incrível. Mas mais incrível ainda é ouvir como a gente, em um dos hospitais, nós fazemos 2 hospitais, né, psiquiátricos. E um deles, na hora do nosso feedback final, a coordenadora estava acompanhando e falou: ó, eu fiquei muito, muito feliz com a visita, porque durante a visita de vocês, a gente não precisou chamar grupo de ajuda para nenhum paciente, e isso é raro, isso nunca tinha acontecido. Então, assim, já mostra que, de fato, o trabalho do palhaço faz toda a diferença nesse ambiente também. Né? Eu amo muito mesmo a ala psiquiátrica, ganhou meu coração. Assim. É muito apaixonante. Então, em breve, a gente está vendo o livro. Em breve, fiquem atentos, estamos. Agora, a única nossa dificuldade é encontrar uma grande parceria para de fato ele sair do papel. Então, tá igual eu, então. Eu também já estou no processo de escrever o livro. A grande dificuldade é parceria para jogar para o papel. Eu acho que a gente tem essa dificuldade como trabalho mesmo, assim, né? As parcerias são um grande desafio. É verdade. Carol, obrigado. O Wesley Oi, pode falou, falar. desculpa te cortar. O Wesley falou ali, é uma pena não ter chegado bem no início, mas daqui a pouco vai estar gravado, né? Vai ficar gravado no YouTube também, viu, Wesley? Vai estar gravado no YouTube e aqui também no Instagram. Daqui a pouco você assiste tudinho de novo. Carol, obrigado, viu, mais uma vez, obrigado, gratidão, e que você possa ter, que Deus possa abençoar você ainda mais Amém. na ONG. Amém. Que daqui a uns dias a gente troque livros. O Rogério colocou. Se eu desligar aqui, é a Tim me ligando aqui. Sim. O Rogério comentou aqui, ó, os palhaços deveriam se reunir mais,
reunir para mais network. É verdade. Concordo. E estou à disposição, inclusive. Tchau, tchau, Carol. Até mais, viu? Um ótimo dia. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.